Bom, na aula de hoje a gente vai continuar o assunto das distribuições estacionárias, das cadeias de Markov. A gente vai ver aqui o exemplo da cadeia de nascimento e morte. Então, como é que eu encontro a distribuição estacionária na cadeia de nascimento e morte? Então, o que é uma cadeia de nascimento e morte? É uma cadeia onde ou eu subo um ou desço um ou fico no mesmo lugar. Então, a gente vai aproveitar essas propriedades onde eu posso subir, descer ou ficar no mesmo lugar para encontrar uma forma específica de se obter a distribuição estacionária. Então aqui vou relembrar um pouco da aula anterior. Então como é que é a definição formal da distribuição estacionária? Então a distribuição estacionária no estado y, eu posso escrever ela como sendo essa equação aqui. Então essa aqui é a equação geral da distribuição estacionária. P de y é igual ao somatório de P de x vezes P de xy. E aí eu caio num sistema de equações onde a gente obtém os valores de π. Então a gente fez isso para um exemplo olhando uma matriz de transição, né, uma matriz P, e a gente conseguiu encontrar a fórmula utilizando também a propriedade que a soma dos π's ela é sempre igual a 1. Então o que a gente vai ver na aula de hoje é esse caso aqui aplicado por uma cadeia de nascimento e morte. Então, o que é uma cadeia de nascimento e morte? Então, esse exemplo da aula de hoje, ela vai valer tanto para a cadeia de nascimento e morte finita quanto infinita. Então, o que a gente vai ter é... Deixa eu colocar aqui no caderno. Então, o que eu vou ter? O meu espaço de estados, ele pode ser finito. Opa. Ele pode ser finito, então, ou seja, vai de 0, 1, 2 até D, ou infinito. Então, o resultado que a gente vai encontrar na aula de hoje vai valer para as duas situações com uma pequena modificação, até infinito, né? Quando vai colocar infinito aqui, eu vou colocar assim, né, dizendo que é infinito. Então vai de 1, 2 até infinito, não tem um limite superior. Bom, é, então o que é uma cadeia de nascimento e morte? O P de xy vai ser o quê? A probabilidade de eu sair de x e chegar no y vai ser P de x se desculpa, y é igual a x mais 1, ou seja, de subir 1, a probabilidade de P de x de subir 1, uma probabilidade Q de x se o y é igual a x menos 1, e R de x se y é igual a x. Se y é igual a x. Vou colocar aqui dessa forma exata. Bom, então qual é a definição da distribuição estacionária? O π do estado y. Π do estado y, como é que eu escrevo ele? É somatória de x vezes P de xy vezes π de x. Essa é a definição da distribuição estacionária. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente viu alguns exemplos onde tinha uma matriz 3 por 3 e aí a gente caiu no sistema de equações. Então, a gente viu dois exemplos, né? A matriz de dois estados, eu caí numa equação de 2 por 2, resolvia. Então, quando eu tinha um exemplo da máquina 0, 1, eu fazia o π de 0, encontrava a equação do π de 0, a equação do π de 1, e tinha uma terceira equação que é o π0 mais π1 igual a 1. Então, através dessas três equações eu consegui o valor exato do π. No outro exemplo que a gente fez na aula anterior, foi encontrar, eu tinha uma matriz 3 por 3, então 0, 1 e 2 eram três estados, então eu tinha a equação do π0, do π1, do π2 e a equação da soma dos π's, que é igual a 1. Então aqui da cadeia de nascimento e morte, eu estou supondo que eu tenho D aqui, né? Então eu posso ter até infinito. Então se eu tenho infinitos estados, como é que eu vou resolver um sistema de infinitas equações? Então acaba ficando muito complicado, né? Mas só que como a cadeia, se fosse uma cadeia de Markov qualquer, seria bem complicado achar uma forma da distribuição estacionária. Mas como é uma cadeia de nascimento e morte, onde ou ela sobe, ou ela desce, ou ela fica no mesmo lugar, é, então eu consigo encontrar um padrão. Consigo encontrar um padrão e encontrar uma forma comum da distribuição estacionária. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica
no exemplo da cadeia de nascimento e morte. Então, por exemplo, o π de y. Vamos supor, por exemplo, quanto que é o... Vou começar pela primeira equação aqui, que é o π de zero, por exemplo. O π de zero é o quê? O π de zero vai ser somatório em x, p de x zero vezes π de x. Bom, vamos pensar o seguinte, no primeiro estado aqui, no π de zero, o π de zero, ele vai ser o quê? Então, se eu estou no zero, a p de x do zero, então, eu posso ir da onde para o zero? Eu posso ir do zero para o zero e do 1 para o zero, né? Eu não posso ir do menos 1 para o zero. Então, no zero é o único caso específico onde eu não posso subir, né? Não existe uma chance de eu subir no zero. O zero já é o limite inferior. Para alguns estados ele é absorvente, mas vamos supor que não necessariamente ele é absorvente aqui ainda. Pode até ser, mas vamos pensar no caso geral aqui. Então, nesse caso, o x ele pode ser 0, ou seja, ficar no mesmo lugar, ou 1, subir um lugar. Ele ter caído, na verdade, né? Ele estava no 1 e depois caiu para o 0. Só não tem a chance de subir aqui. Então, como é que fica essa equação? Então, vai ser P de 0, 0, vezes π 0, mais P 1, 0, vezes π 1, vezes π 1. Então, no caso, P00 é o que? A probabilidade dele ficar no mesmo lugar. Eu vou chamar de R de 0. 0 é a probabilidade de eu sair do 1. Eu estava no 1, né, e perdi. Então, é o Q 1. Então, isso aqui vai ser o Q 1. Eu estava no 1, né? No estado 1 fui para o 0, então eu perdi no estado 1. O R0, eu posso chamar ele como sendo 1 menos Q0. Então, eu chamo ele de 1 menos Q0. Então, eu vou ter... Na verdade, é 1 menos P0, né? Se eu estou no estado 0, então o que acontece? Se eu estou no estado 0, deixa eu desenhar aqui, fica melhor explicar. Se eu estou no estado 0, ou eu ganho, né? Ou eu fico no mesmo lugar. Então a probabilidade de ficar no mesmo lugar é R0 e a probabilidade de ganhar é P0. De tal forma que essa soma aqui, P0 mais R0 é igual a 1. Então esse R0 aqui, na verdade, eu posso escrever ele como sendo 1 menos P0, não é 1 menos Q0. Pronto. Então vai ficar 1 menos P0. Isso. Bom, vou apagar aqui só para a gente continuar escrevendo aqui embaixo. Então eu vou ter que o π0 vai ser igual a 1 menos P0 vezes π0 mais Q1 vezes π1. E aí quando eu passo o π0 para lá, eu vou passar esse π0 para cá, fica o quê? Fica π0 mais menos, né? Ele passa subtraindo, né? Fica π0 menos 1 menos P0, π0 é igual a Q1 π1. E aí quando eu faço π0 menos π0 menos menos p0 π0, esse aqui cancela com esse, então vai ficar p0 π0 é igual a π1 vezes Q1. Então se eu isolar o π1, eu vou ter que o π1 vai ser... Então passo o Q1 para baixo, né? Vai ficar P0 sobre Q1 vezes π0. Então P1 vai ser P0 sobre Q1 π0.
Então eu escrevi aqui o, o π, o π1 em função de π0. E aí eu posso fazer para os outros, né? Poderia fazer para o π2, para o π3, π4, assim por diante, escrever tudo em função de π0. Então o que vai acontecer? Se eu pegar um y qualquer, eu não vou fazer para um y igual a 2 agora, eu vou pegar um y qualquer. Então, na próxima página aqui, considere agora um y qualquer maior que 1. Então esse y pode ser qualquer y maior que 1. Então como é que fica a equação da distribuição estacionária dele, o π de y? Então o π de y vai ser o quê? Vai ser o somatório em x, p de xy vezes π de y. Bom, então se eu estou no estado y qualquer, para eu chegar naquele estado y, ou eu vim do y menos 1, ou eu vim do y, ou eu vim do y mais 1. Então, essa somatória de x só se resume àqueles três termos que estão, ou que é igual ao y, ou que é o menor inteiro mais próximo, né, o maior inteiro, os vizinhos dele. Então, o π de y, eu posso escrever ele como sendo p de y menos 1 y vezes π. Aqui é π de x, né, não é π de y. Sempre confundo aqui aqui é π de x. P de xy vezes π de x. Pronto. Vai ficar p de y menos 1 y vezes π de y menos 1 mais p de y vezes π de y mais p de y mais 1 y vezes π de y mais 1. Pronto. Bom, então o que são essas probabilidades aqui, os p's? Vamos resolver os p's. Então esse aqui eu estava no y menos 1 e fui para y, então eu subi. Então eu subi a partir do y menos 1, então esse aqui é p de y menos 1. Esse aqui eu fiquei no mesmo lugar, é o r de y. E esse aqui eu estava no y menos 1 e desci para y, então esse aqui é o q de y mais 1. Bom, e o que é o r de y? O r de y, então, o r de y é o quê? Se eu tenho uma probabilidade p de y de subir, q de y de descer e r de y de ficar no mesmo lugar, eu vou escrever isso aqui como sendo 1 menos p de y menos q de y. Que aí eu vou colocar em função só em função de p e de q, das probabilidades de subir e descer. O que a gente vai querer aqui no final é chegar numa equação que dependa só dos p's e dos q's. Então eu vou ter aqui. Então eu vou ter o quê? Como é que vai ficar aqui a minha equação? Eu vou ter que o π de y vai ser igual a p de y menos 1 vezes π de y menos 1 mais 1 menos p de y menos q de y vezes π de y mais q de y mais 1 vezes π de y mais 1. Então o que eu vou fazer agora é jogar o π de y para o outro lado. Tudo que depende do π de y eu jogo para o outro lado. E aí coloco o π de y em evidência. Então vai ficar como? Vai ficar π de y. Aí jogando para o outro lado fica menos 1 menos p de y menos q de y vezes π de y é igual ao p
de y menos 1 vezes π de y menos 1 mais Q de y mais 1 vezes π de y mais 1. Então eu vou poder simplificar algumas coisas aqui no π de y, né? Então fica π de y com 1 vezes π de y cancela. E aqui menos com menos, né? O menos p menos q multiplicado com menos fica mais. Então eu vou ter que o p de y mais q de y vezes π de y é igual ao p de y menos 1 vezes π de y menos 1 mais q de y mais 1 vezes π de y mais 1. Bom, então para transformar num sistema recursivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui e vou jogar para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Para ficar do jeito aqui que está a anotação do livro, eu vou pegar... Na verdade, esse termo eu posso deixar aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o P de y, Q de y, né? Vou pegar o P de y, vou pegar o P de y vezes π de y, tá somando, eu vou passar subtraindo. E esse aqui tá subtraindo, eu vou tá somando aqui, eu passo ele subtraindo. Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, vou abrir outra página aqui. Então vai ficar Q de y vezes π de y mais 1 menos p de y, π de y, então menos p de y, π de y é igual a p de y menos 1 vezes π de y menos 1. Não, mas isso aqui eu passei para o outro lado, né? Então vai ficar... Deixa eu ver, o π de y fica com o mesmo sinal e o π de y menos 1 fica negativo. Vai ficar π de y vezes q de y. Vai ficar q de y vezes π de y menos p. Aqui é o q de y mais 1, né? Q de y mais 1. Q de y mais 1. Então vai ficar menos p de y menos 1 vezes π de y menos 1. Então a gente cai aqui, no sistema recursivo. Então vai ficar uma coisa em função da... Deixa eu voltar. Então eu vou ter aqui uma coisa que depende do π de y mais 1 menos o π de y, é o π de y menos o π de y menos 1. E assim por diante, né? Então isso aqui, por exemplo, isso aqui é igual ao Q. Q de y mais 1, Q de y, cai 1. Então tudo cai 1 aqui em relação ao outro, tá vendo? Então da mesma maneira eu poderia continuar. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui vai ser igual ao Q de y menos 1 vezes π de y menos 1 menos p de y menos 2 vezes π de y menos 2. E assim continua para o y menos 3, para o y menos 4, e assim por diante. Bom, então como é que eu consigo escrever o π de y em função do π de y menos 1 ou π de y mais 1 em função do π de y?
Bom, então se eu continuasse essa equação aqui, q de y menos 1, então sempre vai ter um sistema recursivo aqui, né? Então isso aqui vai chegar até, por exemplo, q de y menos 2 vezes π de y menos 2 menos p de y menos 3 até π de y menos 3. E aí eu vou fazendo no até chegar no y menos y, ficar zero, né? Vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar q1 vezes π π de 1 menos p0 vezes π 0. Q1 vezes π1 menos p0 vezes π0. E aí, isso aqui é aquela primeira equação da página anterior, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê o π0? Tá lá no anterior ainda aqui. Tá aqui, ó, P1. Então, quando eu passei isso aqui para cá, né, eu tive que P0, Q1 vezes P1 menos Q1 vezes P1 menos P0 vezes P0. O que isso aqui é? Isso aqui é igual a zero. Então, se eu tenho nessa primeira equação aqui que isso é igual a isso, vou até escrever de outra cor aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que P1 vezes Q1 menos P0 vezes P0, isso aqui é igual a zero. Então, por consequência, eu vou ter que todas essas equações aqui são iguais a zero. Então, isso aqui vai ser uma regra geral que vai valer para todos os estados da cadeia de nascimento e morte. Então, isso aqui vai valer para todos. Então, o que eu tenho? Qual é a fórmula geral que eu encontrei aqui? A fórmula que eu encontrei aqui, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, eu vou ter, então se tudo é zero, então para qualquer y, né, o q de y mais 1 vezes π de y mais 1 menos py, desculpa, vezes π de y é igual a zero. E aí passando isso aqui para o outro lado, eu vou ter que o π de y mais 1 vezes q de y mais 1 é igual ao p de y vezes π de y. E aí passando o qzinho para o outro lado, eu vou ter que o π de y mais 1 é igual a quanto? O p de y mais 1 vai ser igual a p de y vezes q de y mais 1 vezes π de y. Então, achei uma relação de distribuição estacionária do y mais 1 com o y. Essa é a diferença, né, da distribuição da estacionária do y mais 1 para o y. Agora eu vou ter o seguinte, esse π de y aqui, eu posso usar a mesma regra recursiva. Eu posso fazer o π de y sendo quanto? A relação do π de y com o π de y menos 1. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser p de y menos 1 sobre q de y vezes π de y menos 1. E assim por diante. O π de y menos 1 vai ser igual ao p de y menos 2 sobre o q de y menos 1 vezes π de y menos 2. E aí eu vou fazendo sucessivamente, né? Então eu consigo escrever o π de y mais 1 em função de só das razões dos p sobre q's em função do y menos 2. Então o que eu vou fazer aqui eu iria continuando y menos 3, y menos 4, até chegar no π de 0, que aí eu consigo escrever todo mundo em função de π de 0. Então eu vou ter que o π de y mais 1, ele vai ser o quê? Ele vai ser o p de y sobre o q de y mais 1 vezes o p de y menos 1
sobre o Q de y vezes P de y menos 2 sobre Q de y menos 1 até chegar no π0, né? Até chegar no P0 sobre o Q1 vezes o π0. Então, para qualquer y, eu consigo escrever ele em função do π0. Então, eu consigo escrever todos os y em função do π0. Então, em função só dos p's sobre q's, da probabilidade de p sobre q. Então, vai ser o π de y menos, o π de y mais 1 vai ser o quê? Vai ser o produtório dos p's, do 0 até o anterior dele, dividido pelo produtório dos q's, do 1 até o próprio, né? Até o próprio valor. Então a gente tem, portanto, vamos considerar, seja, eu vou chamar de π indexado por um yzinho aqui embaixo. Π de yzinho vai ser o que? Vai ser o P0 vezes até o P até o P de y sobre até o P de y menos 1, na verdade. Deixa eu ver como é que está aqui a forma. Isso, até o P de y menos 1 sobre o Q1, é o produtório de Q1 até QY. Então, assim, eu posso escrever o π de y como sendo o πzinho de y, ou seja, esse produtório aqui. Então eu estou usando essa notação só para a gente não ficar escrevendo toda hora o produtório. Então vai ser π de y vezes o π0. Então eu posso escrever dessa maneira aqui, o π de y vezes o π0. Então vai valer para todo o y. Mesmo para o y igual a 1, vai ser o quê? Para o y igual a 1 vai ser aquela primeira relação que a gente encontrou lá, né? Quando o y igual a 1, vai ser o quê? Vai ser o π0 sobre o Q1. Então, vai ser só o π0, né, sobre o Q1. Quando o y for igual a 2, é P0, P1 sobre Q1, Q2. E assim vai valer para todos eles. Então, eu vou ter todos em função de π0. Então, então, como é que eu encontro o valor exato dos π's para cada y? Eu vou ter que utilizar aquela equaçãozinha lá, a soma das probabilidades sendo 1, desculpa. Então, se a soma das probabilidades em todos os estados é 1, ou seja, eu vou ter que a soma, vou chamar a soma de J igual a 1 até D, onde D é o número total de estados que pode ser finito ou infinito. π de J, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a soma de J igual a 1 até D, π J vezes π0, vezes π0. Então eu vou ter um π de y específico. Então isso aqui vai ser igual a 1. Somatório de πj, né? Vezes todos eles vai ser igual a 1. Então dessa maneira o π de y, o π de um determinado estado y vai ser o quê? Vai ser a probabilidade dele ponderado pela probabilidade total dos πj's. Então vai ser π y vezes π0 sobre a soma de J igual a 1 até D, a probabilidade de todos eles, né? π de J vezes π0. E o que acontece aqui? O π0 ele é uma constante, o π de 0. Então eu vou ter
que o π de y vai ser o quê? Eu posso escrever ele como sendo πzinho de y sobre a somatória de j igual... Na verdade o j começa em zero, né? Se eu somar todos tem que incluir o π zero. Somatória de j igual a zero até d vezes π j vezes πj vezes a soma de todos eles. Vezes a soma de todos eles. Então essa aqui vai ser a distribuição estacionária na cadeia de nascimento e morte. Agora, se o d é igual a infinito, eu vou ter que o π de y vai ser a mesma coisa, mas só que a soma vai ser infinita. Soma de zero até infinito π de j. Então observe que nesse caso aqui, quando o número de estados é infinito, não necessariamente vai ter uma distribuição estacionária. Então, na cadeia de Markov infinito, só vai ter distribuição estacionária se esse denominador aqui não explodir, não for para infinito, porque senão vai ser tudo zero. Então, observe que então, isso aqui tem que ser menor que infinito para existir a distribuição estacionária. Então, eu vou ter que na cadeia de nascimento e morte infinita, só existe distribuição estacionária se aquele denominador lá for finito. Então, se a somatória de j igual a zero até infinito, π de j for menor que infinito. For menor que infinito. Então, o que é o π de j mesmo? Onde π de j é o que? Vai ser o que? É o P. É o P0, né? P0 até P j menos 1 dividido por Q1 até QJ. E é só por notação que eu não coloquei aqui. Então, isso aqui, o πj vai ser isso, né? Para j maior ou igual a 1. E o π no estado zero vai ser 1. Por notação, né? O π de zero, a gente considera ele como sendo igual a 1. Então, a gente faz 1 mais o π de 1 mais o π de 2 e assim por diante. Então, essa aqui vai ser a distribuição estacionária para a cadeia de Markov. Então, quando é finita, né, vai até D. Ela é escrita dessa maneira, mas quando ela é infinita, tem que só prestar atenção se isso aqui não acontece, né? Se no produtório, né, de J igual a infinito, ela vai para zero. Bom, então, eu mostrei aqui a prova, mas aí, assim, né, o que vocês precisam saber é só essa parte aqui. Então, mostrei como é que a gente chega, né, mas nos exemplos que a gente vai fazer nos exercícios, a gente só vai aplicar isso aqui, né? Então, se eu tenho uma cadeia de nascimento e morte, o que eu tenho? Eu tenho o P, o Q e o R. Então, a única coisa que eu preciso saber é isso aqui. O π de x, né, vai ser o πzinho de x sobre somatório em y até infinito, 0 até infinito, π de y, onde o π de y nada mais é do que os produtórios dos p's sobre os q's. E aí sempre tomando cuidado com isso, né? Se a cadeia for finita, eu não preciso me preocupar com isso, mas se for infinita, eu tenho que fazer essa verificação aqui. Então, deixa eu voltar. Opa. Então vamos fazer aqui alguns exemplos agora. A partir de agora eu vou fazer aqui com vocês dois exemplos. Um exemplo da cadeia do Ehrenfest. Deixa eu ver aqui.
Exemplo da cadeia do Ehrenfest. Ele voltou aqui lá para o começo, pronto. Então a gente vai fazer a cadeia do Ehrenfest com D igual a 3, depois vai fazer um exemplo um pouquinho modificado da cadeia do Ehrenfest. Eu vou explicar mais ou menos como é que é esse exemplo. Então eu vou pegar aqui o exemplo da cadeia do Ehrenfest. Cadê? Vou voltar aqui para o caderno. Então, exemplo. A cadeia do Ehrenfest. De Ehrenfest. Vou pegar o exemplo com D igual a 3. Com D igual a 3. Bom, então como é que é a cadeia do Ehrenfest? Na cadeia do Ehrenfest, eu tenho o que? O P de xy vai ser o que? Vai ser... Então na cadeia do Ehrenfest, ou ele sobe ou ele desce, né? Então a probabilidade de subir vai ser... Eu vou ter o P de x é igual a... Então, a probabilidade de subir vai ser 1 menos x sobre D, né? Para 0 menor ou igual que x menor ou igual que 3, e a probabilidade de descer o Q de x vai ser igual a x sobre D. 0 menor ou igual que x menor ou igual que 3. Bom, então nesse caso aqui, eu tenho que calcular esses pizinhos aqui, ó, a distribuição estacionária. Então como é que eu calculo a distribuição estacionária na cadeia do Ehrenfest? Eu vou ter... Vou colocar aqui, pronto. Então eu vou ter... então nessa cadeia do Ehrenfest eu vou ter que... Apareceu alguma coisa aqui. Não quero isso aqui. Deleta. Isso. Então eu vou ter... Então no caso o x é o D igual a 3, né? Então o D igual a 3. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o P. Como esse exemplo aqui, eu vou escrever logo os valores do P, né? Cadê o lápis? Está aqui. Então eu vou ter o quê? Que o P de 0 é igual a quanto? 1 menos 1 sobre 1 menos 0 sobre 3, né? Então o P de 0 vai ser 1. O P de 1 vai ser 1 menos 1 sobre 3, vai ser 2 terços. O P de 2 vai ser 1 menos 2 sobre 3, vai ser 1 terço. E o P de 3 vai ser 1 menos 3 sobre 3, vai ser 0. E os Qs? O Q de 0 vai ser o quê? Vai ser 0 sobre 3, que é 0. O Q de 1 vai ser 1 sobre 3. O Q de 2 vai ser igual a 2 sobre 3. E o Q de 3 vai ser igual a 1. 3 sobre 3 é igual a 1. Então vamos montar aqui, vamos tentar escrever a distribuição estacionária da cadeia do Ehrenfest com D igual a 3. Eu poderia resolver isso aqui fazendo aquilo da aula passada, ficar aí num sistema de 3 equações e 3 incógnitas e ia chegar no mesmo resultado, mas a gente vai mostrar aqui na aula de hoje como é que eu resolvo isso utilizando essa propriedade que a gente viu na aula de hoje, das distribuições estacionárias. Então eu vou ter que o π de y, o π de y vai ser o que? Vai ser o πzinho de y sobre a somatória de j igual a 0 até d, até 3. No caso, o d aqui é só 3, na cadeia do Ehrenfest, vezes π de j. Então, o que são os π's? O que é o π zero? O π zero, por notação, ele sempre vai ser igual a 1. O que é o π1? O π1 ele vai ser o p zero sobre o q1. Então, o π1 vai ser o p0 sobre o q1. O p0 sobre o q1 ele é igual a quanto? Deixa eu voltar ali, ó. O p0 é 1 e o q1 é igual a 1 terço. Então, o p0 é 1 e o q1 é igual a 1 terço. Então, vai ficar
1 sobre 1/3. Isso aqui fica igual a 3. Agora, quanto que é o π2? O π2 vai ser igual a quanto? Vai ser P0 sobre Q1 vezes P1 sobre Q2. Então, P0 sobre Q1 é 3, mas só que o P1 sobre Q2, quanto que é o P1 e quanto que é o Q2? Ó, o P1 é igual a 2/3, 2/3 e o Q2 é igual a 2/3 também. Então vai ficar 2/3 sobre 2/3. Isso aqui cancela, né? 2/3 por 2/3 é 1. E aqui vai ser 3 também. E finalmente o π3, que é o do último estado, é o quê? É o P0 vezes P1 vezes P2 sobre Q1 vezes Q2 vezes Q3. Então, o P0 vezes Q1 sobre Q1 vezes P1 sobre Q2, eu acabei de calcular aqui, ele é igual a 3. Então, me resta agora só o P2 sobre Q3. Então, o P2 é 1/3 e o Q2 é 2/3. Então, o P2 é 1/3, né? Desculpa, é o Q3 agora, né? O P2 é 1/3 e o Q3 é 1. O P2 é 1/3 e o Q3 é 1. Então, P2 é 1/3 e o Q3 é 1. Pronto, agora sim. 1/3 e o Q3 é 1. Aí esse 3 cancela com esse, fica igual a 1. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que o πzinho 0 mais πzinho 1 mais πzinho 2 mais πzinho 3 vai ser quanto? Vai ser 1, tá aqui ó, 1, mais 3, mais 3, mais 1. Mais 3, mais 3, mais 1, que é igual a 8. Então eu sei que o denominador vai ser igual a 8. Então o π de y vai ser o quê? Vai ser o πzinho de y sobre 8. Então eu vou ter que o π0 é igual a quanto? Vai ser o πzinho do zero, vai ser 1 sobre a soma, que é 8. Então eu encontrei o π0. O π1 vai ser o πzinho de 1 sobre a soma, que é 8. Então vai ser 3/8. Achei o π1. O π2 vai ser igual ao πzinho de 2 sobre 8, que é igual a 3/8, né? E finalmente o último, o π3. O π3 vai ser igual a o πzinho 3 sobre 8, que é igual a 1/8. Então, essa é a distribuição estacionária na cadeia do Ehrenfest. Então, se eu fosse fazer isso aqui para mais outros Ds, seria fazer dessa maneira, né? Seria encontrar os πzinhos, né? Se eu tivesse D igual a 20. Então, precisaria resolver um sistema de 20 equações, né? Eu teria que calcular cada um dos πzinhos e depois fazer o proporcional dele com relação ao total. Então, aí eu resolvo para a cadeia do Ehrenfest para qualquer valor de D. Então, eu tenho esse exemplo. Então, só para terminar, a gente vai fazer aqui um outro exemplo, que é a cadeia de Ehrenfest modificada. Então, nesse exemplo aqui, que é o exemplo 3 que ele coloca aqui, ele faz o seguinte: ele dá uma probabilidade da bola ficar no mesmo lugar. Então, ele faz o seguinte: ele sorteia a bola. Então, se a bola é de uma, ele dá a probabilidade meia de ficar no mesmo lugar e a outra probabilidade proporcional. Então, o que acontece aqui na cadeia do Ehrenfest modificada? Vou escrever a matriz de transição da Ehrenfest modificada. Ele faz o seguinte: então, na cadeia do Ehrenfest normal, eu tinha o que? Eu tinha aqui o P de xy era o que? Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu tinha x
sobre D, se o y é igual a x menos 1, ou seja, tinha uma probabilidade x sobre D de perder, eu tenho uma probabilidade de 1 menos x sobre D de ganhar. Mas só que agora ele vai modificar o jogo um pouco. Ele vai falar o seguinte: suponha que eu tenha a probabilidade meio de ficar no mesmo lugar, de tal forma que essas probabilidades aqui, elas também se dividem à metade. Então eu tenho uma probabilidade de x sobre 2D agora, né, de cair, x, 1 menos x sobre D sobre 2 de subir, e meio de ficar no mesmo lugar. Então é uma cadeia de Ehrenfest onde ele divide as probabilidades de subir e descer por 2 e dá uma probabilidade meio de ficar no mesmo lugar. É um modelo que permite que a urna continue com o mesmo número de bolas no passo seguinte com probabilidade meio e divide por 2 as outras probabilidades. Então, o que acontece aqui? Como é que eu faço para encontrar a distribuição estacionária nesse exemplo aqui? Então, para encontrar a distribuição estacionária, o que eu preciso? Vamos voltar lá. Então, para encontrar a distribuição estacionária, eu preciso só dos P sobre Qs, né? Então, tá vendo? Esse aqui, o PJ. É o P0 sobre PJ menos 1, Q1, QJ. Então, como é que eu encontro a distribuição estacionária? Obtenha a distribuição estacionária. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o π de y vai ser o quê? O π de y vai ser o quê? Vai ser, usando a equação, né, da cadeia de nascimento e morte, vai ser o πzinho de y sobre soma de j igual a 1 até 3 vezes π de j. Então o π vai ser o quê? Vai ser o p sobre o quê, né? Então onde o πj vai ser o quê? Vai ser o P0 PJ menos 1 sobre Q1 até o QJ. Então, no caso, o nosso π de 0, ele continua sendo igual a 1. O πzinho de 0, na verdade, né? Não que é esse πzinho aqui, né? Por convenção, esse πzinho é igual a 1. Deixa eu escrever de novo. Então, eu vou ter que o π de 0 é igual a 1. O que é o π de 1 agora? O π de 1 vai ser o quê? Vai ser o P0 sobre o Q1. Então, o que é o P0 sobre Q1? O que é o P0? O P0 vai ser a probabilidade de subir quando eu estou no zero. Então, quando o x igual a zero, né? Então, quando o x igual a zero, vai ficar 1 menos 0 sobre 2, vai ficar 1 meio. E o que é o Q1? O Q1 vai ser a probabilidade de eu cair quando eu estou com x igual a 1. Então, quando eu estou com x igual a 1, a probabilidade de cair é essa aqui. Então, vai ficar 1... Peraí, deixa eu ver aqui. 1 sobre... Eu vou escrever primeiro os p's e os q's para... Vou escrever todos os p's e todos os q's. Vai ser melhor assim. Então, eu vou escrever aqui os p's, aí fica mais fácil, né? O P0 vai ser igual a quanto? Quando x igual a 0, esse P0 vai ser igual a meio. Então, vai ficar 1 menos 0 sobre 3, dividido por 2. Então, vai ficar 1 menos 0 fica 1, né? Sobre meio fica 2. O P1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 menos 1 sobre 3. Então, vai ficar 2 terços, né? Mas tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar 2 sextos.
O P2 é igual a quanto? O P2 vai ser 1 menos 2 terços, fica 1 terço, dividido por 2 fica 1 sexto. 1 sexto. E finalmente o P3 vai ser igual a 1 menos 3 sobre 3 fica 0. Fica 0. Agora vamos calcular os Qs. O Q0. O Q0 vai ser o quê? Então o Q é aqui, a probabilidade de descer. Então de descer no 0 vai ser 0 sobre 2 sobre D é 0. Então é 0. O Q1 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes D, vai ficar 1 sexto. O Q2 vai ficar 2 sobre 2 vezes D, 2 sobre 3 fica 2 sextos. E o Q3 vai ficar igual a 0. A 0. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se vai. Isso, P0. Isso é. Isso, agora sim a gente vai poder calcular os pizinhos. Que é o P sobre o Q. Fica mais fácil calcular assim, né? Escrevendo primeiro os P's e os Q's, depois os pizinhos. Então eu vou ter aqui que o pizinho de 0 igual a 1. O pizinho de 1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao P. Vai ser igual ao P0 sobre o Q1. O P0 sobre o Q1 é quanto? Vamos ver quanto é que deu lá. O P0, ó. P0... P0 é igual a 1 meio. P0 é igual a 1 meio. Dividido por Q1 que é igual a 1 sexto. Então vai ficar 1 meio. Então vou voltar ali para outra. Deixa eu ver se consigo puxar isso aqui para cá. Tá atrapalhando. Vou deixar aqui. Então vai ficar 1 meio sobre 1 sexto. Então P0 que é igual a 1 meio. 1 meio sobre 1 sexto. Então quando eu passo 6 para lá, fica 6 sobre 2, fica igual a 3. Agora o P2 vai ser igual a P0 vezes P1, né? Vezes Q1 vezes Q2. Então o P0 sobre Q1 eu acabei de encontrar lá em cima que é 3 e o P1 sobre o Q2, vamos ver aqui na outra equação, ó, o P1 2 sextos e o Q2 2 sextos. Então vai ficar 2 sextos sobre 2 sextos, que é a mesma coisa, então isso aqui vai ficar igual a 3. E finalmente o P3 vai ser igual a P0 vezes P1 vezes P2 sobre Q1 vezes Q2 vezes Q3. Então essas primeiras razões aqui eu sei que ela é igual a 3 e o P2 sobre Q3. Então P2 é 1 sexto e o Q3, na verdade o Q3 é igual a 1, né? Fica 3, na verdade fica 3 sobre 3 sobre 2, né? Então o Q3 na verdade é meio. Na verdade é meio. Então fica 1 sexto sobre 1 meio. Vezes 1 sexto sobre 1 meio. Então 1 sexto sobre 1 meio igual a 1 terço, cancela isso com esse, fica igual a 1. Então eu tenho que o pizinho 0 igual a 1, pizinho 1 igual a 3, pizinho 2 igual a 3 e o pizinho 3 igual a 1. Então eu vou ter que a soma dos pizinhos, π0 mais π1, que é o que vai no denominador, né? Mais π2 mais π3, isso aqui é igual a 8, né? Então isso aqui é igual a 8 e aí o π de y, se eu jogar lá na fórmula, é o quê? É o πzinho de cada y sobre 8. Então eu vou ter que o π de 0 vai ser o quê? É esse πzinho aqui, 1 sobre 8. O π1 é igual a esse πzinho do 1 dele, né? 3 sobre 8.
o π de 2 é igual ao πzinho dele, 3 sobre 8. E o π de 3 é igual a 1 sobre 8. O πzinho dele, né, 1 sobre 8. Então, com a cadeia de Reinfeldt modificada, né, eu tenho essa minha distribuição estacionária. Né? Então, quando eu dou uma probabilidade meio de ficar no mesmo lugar, e divido por 2 as probabilidades de subir e descer, eu tenho essa distribuição estacionária. Bom, então, vocês perceberam nos exemplos 1 e 2 que a cadeia da Reinfeldt comum e modificada tem exatamente a mesma distribuição estacionária. Aí eu queria que vocês pensassem, por que os dois exemplos que a gente fez aqui, o exemplo 1 e 2, tem a mesma distribuição estacionária, mesmo as probabilidades de transição sendo diferentes, sendo probabilidades diferentes. Por que a distribuição foi a mesma? Então, foi uma coincidência? Não, não foi uma coincidência. Então, eu quero que vocês pensem por que deu exatamente igual. E aí vocês podem fazer como exercício verificar se o exemplo do jogador é um processo estacionário e encontrar o π de x. Então, no caso do exemplo do jogador, a diferença aqui é que a cadeira não pode ter nenhum estado absorvente. Então, quando vocês forem fazer o exemplo do jogador, eu queria que vocês considerassem o que? Se ele perder, vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, P. No exemplo, o jogador coloca P de 0 igual a meio e R de 0 igual a meio. E aí para os outros vocês consideram um P e Q qualquer. Então vocês consideram P de 1 é igual a P de 2 até um P infinito, que é o mesmo P. Então considera a mesma probabilidade de perder, de ganhar, desculpa, e o Q de 1 é igual a Q de 2, todos eles sendo igual. Q de infinito que é igual a um Q. Então faz esse exemplo, né, e ver se esse é um processo estacionário e encontrar a distribuição estacionária. E aí outros exemplos de cadeia de nascimento e morte, verificar se o exemplo 13 do capítulo 1 é um processo estacionário. E aí mais alguns exercícios para vocês fazerem desse capítulo, da página 80 e 81 são os exercícios do capítulo 2. Então vocês vão fazer do 1 ao 5, do 7 ao 9 e o 14 e 15. Então é isso.